Isabela, Sofia, Maria, Lucas, Heitor, Juan. Ai, quanta criança! E aí, como vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês, sabe? E por isso eu vim aqui contar uma história pra vocês. Então, cola o bumbum na cadeira ou onde você estiver sentado. E ó, abre bem os olhos assim, ó. Olhos de quê, Igor? De quê, Giovana? Olhos de coruja. E ó, orelhas de quê? De elefante. E ó, boca bem fechada. Vem comigo. Eu vou contar pra vocês uma história que tá aqui, ó, na Bíblia. E a Bíblia, vocês sabem, é a palavra de Deus. Essa história tá aqui no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Prestem muita atenção. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos. Vocês lembram o que é discípulo? Discípulo são aquelas pessoas que andam com Jesus, aprendem com ele e querem obedecer. Vocês também querem ser um discípulo de Jesus? Eu quero! Então, Jesus disse para os seus discípulos: entrem nesse barco e vão para o outro lado, que eu vou lá no monte orar. E os discípulos obedeceram. Lembra que eu falei que os discípulos querem obedecer Jesus? Eles entraram no barco e foram em direção ao outro lado. Mas estava de noite e começou um vento forte. As ondas agitavam e eles ficaram com muito medo. Ai, vento forte, ondas agitadas. Ai, que medo! Vento forte, ondas agitadas. Ai, que medo! E agora? Jesus já tinha terminado de orar e foi até eles. E vocês acham que Jesus foi de barco? Vocês acham que Jesus foi de prancha de surf? Não. Jesus foi andando sobre as águas. Lá foi Jesus andando sobre aquele mar agitado. Crianças, Jesus tem poder para fazer qualquer coisa. Ele pode andar sobre as águas. Ele pode curar pessoas e fazer milagres. E Ele pode perdoar os seus pecados e os meus pecados. E vocês lembram o que é o pecado, né? Pecado é tudo aquilo que a gente olha, que a gente fala, que a gente faz, que desagrada a Deus, que deixa Deus muito triste. Pois é, e o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E com o pecado nosso coração fica assim, ó, escuro, triste, vazio, tão sujo. Mas Jesus nos ama tanto que Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu numa cruz para nos perdoar os pecados e deixar o nosso coração, ó, limpinho assim de novo, sabe? E Jesus, Ele ressuscitou. Agora Ele está vivo. E voltando à nossa história, Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos viram que alguém vinha vindo e disseram: ai, deve ser um fantasma! Vê se pode, crianças? E aí Jesus disse: acalmem-se, não tenham medo, sou eu. E Pedro falou: mestre, se é o Senhor, então me chame para ir com o Senhor e andar sobre as águas. E Jesus disse: pois venha, Pedro. E Pedro foi. Lá foi Pedro, olhando para Jesus, e ele andou sobre as águas, sobre aquelas águas agitadas. Mas Pedro parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para o vento forte, sombras agitadas. Ai, que medo! Vento forte, ondas agitadas. Ai, que medo! Vento forte, ondas agitadas. Ai, que medo! Não, Pedro, olha para Jesus. Ventos fortes. Ai, Pedro. Pedro começou a afundar. Jesus, me salva! Mas Jesus, na mesma hora, foi até ele
segurou ele e falou: "Ah, Pedro, que fé pequena, hein? Por que duvidou?" E levou ele para o barco. Quando Jesus e Pedro chegaram no barco, o vento se acalmou e o mar também. E os discípulos adoraram a Jesus e disseram: "Uau! O Senhor é mesmo o Filho de Deus! Aleluia! Graças a Deus, Deus é muito bom." E vocês, crianças, vocês lembram que quando Pedro estava lá no mar e ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, sabe? Ele ficou com medo porque ele parou de olhar para Jesus e mesmo estando pertinho de Jesus, ele esqueceu que Jesus estava ali com ele, ele não precisava ter medo. E vocês têm medo de quê? Sabe, quando eu era criança, eu tinha medo de dormir sozinha no meu quarto, principalmente porque era escuro, né? Mas depois eu aprendi que eu não preciso ter medo disso, porque Jesus está sempre comigo e Jesus está sempre com você também. Ele te ama muito. Você pode contar com ele. Deixa eu pensar outro medo. Medo dos nossos pais brigarem, medo de ficar doente, né? Tem tantos medos, né? Mas a gente precisa saber disso, que Jesus nos ama e Ele está sempre com a gente. E vocês lembram o que Pedro fez quando ele teve medo e começou a afundar? Ele falou: "Jesus, Jesus, me salva!" E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente estiver com medo, a gente precisa falar para Jesus, que Jesus vai nos ajudar. Ele está sempre com a gente. Ele nos ama e Ele é o nosso Salvador. E se você quiser andar com Ele e ser discípulo dele, como esses aqui, é só você falar para Ele. Fala agora mesmo. É só você fechar os seus olhinhos e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Por favor, perdoe os meus pecados. Eu quero sempre andar com o Senhor. Amém! Amém! Glória a Deus! Que bom! Crianças, e agora, sabe o que a Bíblia diz? Pra gente crescer em graça e conhecimento. Assim, ó, crescer igual uma árvore tão linda e dar frutos. E sabe como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, aprendendo aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo aquilo que Jesus falou pra gente fazer. É verdade. Vocês gostaram dessa história? Ai, tem muitas outras. Olha, a Bíblia é cheia de histórias que vão fazer a gente crescer, crescer, crescer em graça e conhecimento. Contem essa história pra mamãe, pro papai, liga pra vovó, pra todo mundo que vocês conhecem. E a gente se vê numa próxima. Mas sabe, essa história me lembra uma música. E vocês vão precisar ficar em pé agora pra ouvir. E eu vou ficar também. Vamos lá, Bela, Juan! Bate palma! Vai, Maria! Chama a Lívia! Matheus! Epa! Vem, Maria! Vem, Lourenço! Vamos dançar junto! Chama a mamãe, chama todo mundo que tá em casa com vocês pra gente dançar junto essa música, pessoal! Viva! O vento soprava, as ondas subiam, os discípulos tremiam, achavam que vinha um fantasma. Não! Mas era Jesus andando sobre as águas. Pedro também quis andar e caminhou sobre o mar. Mas Pedro teve medo e começou a afundar. Mas Jesus o segurou e pro barco levou. Opa, oba, ah! Se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, ah! Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. De novo, hein? As ondas subiam, os discípulos tremiam. Achavam que vinha um fantasma, mas era Jesus
andando sobre as águas. Pedro também quis andar e caminhou sobre o mar. Uau! Pedro teve medo e começou a afundar. Mas Jesus o segurou e pro barco o levou. Opa, oba, ah! Se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, ah! Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah! Pula! Se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, ah! Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Amém, crianças. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua vida. Eu tô com muita saudade, eu queria muito dar um abraço em vocês agora. Mas espero que logo, logo a gente possa se ver de novo. E se vocês gostaram dessa história, se vocês gostaram de me ver um pouquinho, eu quero ver vocês também. Pede pra mamãe gravar vocês e manda pra mim. Beijão, Deus abençoe.